Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de entrarmos no Evangelho em si, venho trazer uma notícia. Qual? Batemos os 20 mil seguidores. 20 mil inscritos no YouTube. Uma marca que nunca, mas nunca imaginávamos alcançar. Mas isso graças a vocês, que nos acompanha, que nos dá força para poder levar o Evangelho, levar a palavra para o maior número de pessoas. E para que a gente continue, você também precisa continuar fazendo o quê? Compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para todo mundo aí que vai estar disseminando a palavra para o maior número de pessoas. Deixando o like também, importantíssimo para o YouTube entender que o conteúdo está sendo relevante, que é um canal bom, e distribua para o maior número de pessoas, comece a distribuir para outros nichos, e aí novas pessoas estarão conhecendo o nosso trabalho. Se inscrevendo também, importantíssimo. Agora a meta é 50. Já estou pensando alto. Se chegou a 20, por que não pode chegar a 50? Né? Vamos buscar os 50. Isso significa alguma coisa? Nada. Temos o ego elevado por causa disso? Da nossa parte, não. Mas mostra que o Evangelho está indo mais longe. Então, é a nossa vontade aí de chegar a esses números. Tá certo? Tem um sininho aí também. Mete o dedo nesse sininho aí que você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. E comente. Utilize esse espaço aí para você da melhor forma. Críticas, elogios, faça o que quiser. O espaço é de vocês, né? O canal de comunicação entre nós e vocês. Então, faça bom uso, por favor. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, não esquece de separar, né? Antes de iniciar o Evangelho, separar aí o seu copo, a sua garrafinha com água, para que no final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água. Lembrando que se você convive com mais alguém, você pode separar um copo para cada um, tá? Uma garrafinha para cada um, porque aí é colocado nessa água o que a pessoa está precisando ali no momento do Evangelho, tá? E se você quiser enviar orações e vibrações para alguém em especial, você pode deixar anotado o nome desta pessoa também, é na sua agenda, no seu caderninho, nos comentários, onde você preferir, onde você achar melhor. Lembrando que se essa pessoa estiver encarnada, você vai colocar o nome dela e o endereço dessa pessoa. E se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital, não tem problema. Agora, se ela já tiver partido para o plano espiritual, você coloca o nome e a data do desencarne. Foi? Foi. Então, sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que se encontra prepare o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra essa que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje
e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma breve leitura de uma mensagem, como de costume. E a mensagem hoje foi enviada por Emmanuel e quem psicografou foi Chico Xavier. Não abandones a prece sob o pretexto de cansaço e desilusão. Ore sempre, mas aprende a pedir ombros fortes ao invés de rogar o afastamento da cruz, que te conduzirá para a luz da sublimação. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 24. Nós vamos ler dos itens do 17 até o 19. Lembrando que aqui a gente faz um resumo, tá? Para a leitura não ficar cansativa. Quando você tiver oportunidade, leia todos os itens para uma melhor compreensão sua ou um outro ponto de vista, que também é interessante. É para ler, hein, filho? E o título é Carregar a Cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar, pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto aqueles que tiverem perdido tudo na terra, até mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento demonstrado. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Quando a gente faz a leitura do título, já vai contra o que todos, vou falar todos, mas uma grande maioria das pessoas que rezam e oram, independente da religião aí. Normalmente a gente ora, a gente reza pedindo a Deus que livrar de todo mal, que livrar dos nossos problemas. E tá errado, né? Estamos num mundo de provas e expiações, necessariamente para sofrer. Não viemos aqui de férias. Sinto informar que não viemos aqui para ser felizes. Teremos momentos, sim, de felicidade, mas estamos aqui para sofrer. Sofrer coisas que causamos em vidas passadas, o qual talvez pagaremos com a mesma moeda nessa vida, para ter como resultado o quê? Nossa evolução espiritual. E para que ocorra essa evolução espiritual, precisamos trabalhar nossa moralidade. Todas. E para trabalhar a nossa moralidade, estando no mundo onde o sofrimento ainda prevalece, iremos dar de frente com o egoísmo, o ódio, o orgulho, o rancor e assim por diante. Essas são as nossas cruzes que temos que carregar. E a cruz que você está carregando hoje é porque se aguenta. E digo mais, quando você foi o seu plano reencarnatório, levar lá no ministério reencarnatório antes de voltar para esse plano, os mentores espirituais, que são muito, mas muito mais evoluídos e inteligentes, olharam para aquela lista lá e falaram assim: não. Provavelmente tiraram mais da metade ali do que você achou que você poderia suportar.
E mesmo assim, a gente falha. Mesmo assim, a gente sempre está procurando a cruz de isopor. A gente nunca busca, não. Quero uma cruz de ferro para poder sofrer. Não, a gente sempre busca a cruz mais leve, ou até deixar ela de lado. E o que nos atrapalha aqui? Duas coisas: o conforto e a felicidade, e a busca da felicidade. Conforto normalmente está ligado à matéria, o que já falamos em inúmeros vídeos, inúmeros temas. É um grande obstáculo aqui. A matéria nos atrapalha muito. E a busca da felicidade, normalmente relacionado à matéria. Porque muitos de nós vê que a felicidade está relacionada com aquilo que conquistamos, com aquilo que temos, com aquilo que é palpável. Muitos acham que a felicidade é você ter a conta no banco recheada. Muitos acham que quem tem essa conta recheada não tem problemas. E pelo contrário, às vezes tem mais. Já falamos aqui, a espiritualidade relata que quem veio nessa vida com poder aquisitivo mais alto é mais difícil do que aquele que veio mais humilde dessa vez. Então, utilize os problemas como uma forma de trampolim para você sobrepor cada obstáculo e assim agregar valores morais para sua evolução espiritual. Enquanto a gente viver nessa ideia de que só os bens materiais importam, eu ter a conta, como o Renato comentou, recheada no banco, óbvio que a gente não vai dizer que, né, isso não é bom. É bom, mas a pessoa que ainda fica só presa nessas questões materiais, ela não consegue evoluir, ela não consegue perceber na sua intensidade o que acontece ao seu redor. Ela fica ali fechada na sua bolha, né? E essas pessoas que vêm também nessa encarnação com um poder aquisitivo maior, elas estão muito mais propícias a se perderem no seu propósito de estarem aqui. Porque quanto maior o nosso poder aquisitivo, maiores vão ser os nossos bens materiais, e com isso mais apegados a esses bens materiais nós ficamos. Porque a gente se ilude, a gente se perde no nosso próprio orgulho, no nosso próprio egoísmo. E orgulho e egoísmo em excesso não nos deixam, né, enxergar o que acontece à nossa volta, não nos deixam enxergar os verdadeiros valores pelos quais a gente reencarnou tantas e tantas vezes a fim de pôr em prática esses valores que realmente importam. Então, quando a gente se prende demais a estas questões mundanas, a gente perde, digamos assim, a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira existência, porque a gente simplesmente estaciona, a gente simplesmente exalta sentimentos e atitudes que na verdade deveriam ser diminuídas. Mas como a gente está olhando só para o lado material, a gente não consegue desenvolver e aumentar, exaltar aquilo que verdadeiramente tem valor perante o mundo espiritual. E não, né, aqui neste mundo, as coisas materiais, as coisas mundanas, que é o que a gente mais dá valor. A gente vai se apegar
a religião, a gente vai se apegar a algo que a gente acredita além daqui, quando a gente está passando por uma situação extremamente difícil ou por algum problema mais sério. Se a gente está com a conta recheada, se você está com a sua casa que você quer, se você está com o carro do ano, o seu iPhone do ano, as suas viagens e dias, muito provavelmente você não vai se apegar tanto às questões religiosas, né? Não vai se apegar tanto a Deus. Existem pessoas que estão bem financeiramente, que vão, né, exaltar esse lado religioso? Existe. Mas a maioria a gente sabe que não. A maioria vai fazer o quê? Vai exaltar, né, nas redes sociais, que é o que a gente tem hoje para exaltar, a ostentação. Os seus carros, as suas joias, as suas viagens, a sua casa, bens materiais, né? E incentivar esse consumo excessivo, essa ostentação. E poderia estar usando a sua influência para exaltar o lado mais espiritual, né? A sua parte religiosa, independente da sua religião, independente da sua crença. Mas influenciar com questões que vão agregar valores morais às demais pessoas, valores espirituais às demais pessoas. Por que não? Já que a gente tem essa ferramenta que nos ajuda tanto hoje em dia, ela pode também ajudar as demais pessoas do planeta em geral, né, o mundo, a evoluírem de maneira positiva, de maneira legal, bacana, né? Há um tempo atrás eu vi um relato de um casal que era muito ligado a uma certa religião. Ligado assim de frequentar, de trabalhar. Tinha uma menina de 12 anos. Essa menina um dia relatou uma dor de cabeça que persistiu no segundo dia. No terceiro dia ficou mais forte. Levaram ela no hospital, fizeram os exames e ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Não demorou muito e ela veio desencarnar. Esse casal que era muito ligado a Deus, as coisas de Jesus, de uma hora para outra se diziam ateu. É de se entender. Só que nessa de não acreditar naquilo qual eles acreditavam, nos deu mais sofrimento a eles, fizeram que ficassem perdidos aí no caminho. E o que acontece muito, né? Às vezes a gente acha que por estar ligado a alguma religião, independente daquela qual for, você vai estar imune a qualquer tipo de sofrimento. Se você ainda que se diz espírita, agora puxando para nossa seara aqui, você que se diz espírita, está aí nos assistindo, se você ainda não ouviu falar, uma hora você vai ouvir falar. Nossa, mas você é espírita e sofre? Como se todos que seguissem alguma certa religião não iriam passar pelo sofrimento. Deus ia falar assim, não, esse aqui é espírita, não mexe com ele não. Pelo contrário, quando a gente começa a mexer com isso, se pode assim dizer, a vida vira do avesso, porque você começa a ter uma outra perspectiva em relação à vida mundana. Coisas que antes você achava normal começam a te incomodar. E o que acontece? Os problemas acontecerão. Você vai ter momentos curtos aí de felicidade, os momentos tristes, os problemas atravessarão o seu caminho com frequência. Mas imagina se você não tivesse ligado a alguma religião,
acreditando em Deus, acreditando em Jesus, ficaria mais difícil. Nós, como espíritas, entendemos o porquê as coisas acontecem. Entendemos o motivo pelo qual sofremos. E por isso nossa vida fica mais fácil? Não. Só que a diferença é que estamos tentando sempre acertar. E nessa tentativa de acerto, a gente vai buscando evoluir nossa moralidade. Evoluindo nossa moralidade, as nossas futilidades vão ficando de lado. E aí a nossa reforma íntima impera, e aí conseguimos galgar degraus na nossa evolução espiritual, o qual isso viemos fazer aqui, igual falei no começo do vídeo. Não viemos a passeio, viemos para trabalhar muito, sofrer também muito. Então aproveite. Você acha o quê? 50 anos é um tempo razoável para encarnar? Há relatos que o tempo está sendo maior. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Viva. Vamos supor que aí 1 bilhão. No plano espiritual é 7 vezes mais. Então, se temos 1 bilhão de pessoas aqui encarnadas, tem 7 bilhões de espíritos esperando incessantemente a oportunidade de encarnar. Então, aproveite as cruzes que aparecer no seu caminho, abrace. Se for necessário, peça ajuda. Talvez aquela cruz você não vai conseguir carregar sozinho, mas com certeza tem alguém do seu lado que pode te ajudar. Mas o mais importante é não deixar a cruz de lado, achando que o bem maior é a sua felicidade momentânea. E sabe o que acontece? A gente tem a síndrome do filhinho mimado. A gente acha que, né, por sermos filhos de Deus, nada pode acontecer com a gente. Então, se algo acontecer do jeito que eu não quero, quando eu quero, eu fico revoltadinha, eu faço birra. Bater o pé, vou bater o pé, vou me revoltar, porque Deus não gosta de mim, Deus não vai com a minha cara, né? E não é assim que funciona, gente. Na própria oração que Deus nos ensinou, é fazer a tua vontade, vontade de Deus, não a nossa vontade, né? Porque se fosse assim, Jesus não teria sofrido tanto que sofreu até morrer na cruz para salvar toda uma humanidade, né? Pessoas que seguem ali rigorosamente religiões não passariam por problemas nenhum. Então nós que somos ainda apegados à matéria, quem somos nós na fila do pão para não ter nenhum problema? E quando tiver um problema, a gente fazer birra igual a criança mimada, igual a alecrim dourado. Na verdade é porque a gente ainda não tem essa evolução tão aflorada espiritualmente para entender que os problemas, assim como, né, os momentos felizes, fazem parte de um processo, fazem parte de uma caminhada. Mas não, a gente acha que a nossa vida tem que ser feita apenas de momentos felizes. Então cabe aí uma reflexão. Nós não estamos falando aqui que quando a gente passar por um problema a gente não vai ficar triste. Não, nós não somos insensíveis a esse ponto. Nós não estamos tão amadurecidos a esse ponto de meu filho morreu. Que foi feita a vontade de Deus. E não derramar nenhuma lágrima. Não, gente. A gente vai sofrer, a gente vai passar, né, pela perda, pelo sofrimento, mas o que a gente está colocando aqui é que nós não podemos nos revoltar
perante as vontades de Deus, perante os acontecimentos tristes que vão fazer parte do nosso caminhar ao longo dessa encarnação, das próximas e tantas outras, e às vezes até mesmo no mundo espiritual, porque quando a gente parte, a gente deixa aqui os nossos bens materiais, mas a gente leva conosco todos os nossos sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Então, se aqui eu tô uma pessoa angustiada, eu tô uma pessoa triste, eu vou levar esse sentimento comigo, até eu passar por todo um processo do lado de lá e entender que esses sentimentos não são legais, não fazem bem para o meu espírito, e eu vá aprendendo a deixá-los de lado, né? Eles não vão deixar de existir de uma hora para outra. Morreu, acabou, vou ser feliz lá nos mundos felizes. Não, eu vou carregar os tipos de sentimentos que eu estiver carregando comigo. Se eu estiver carregando sentimentos legais, beleza, eu vou fazer uma passagem um pouco mais tranquila, né? Mas se eu estiver carregando sentimentos pesados comigo, a minha passagem não vai ser tão tranquila assim. Eu vou ainda enfrentar do lado de lá alguns percalços por conta dessa frequência mais baixa em que eu me encontro. Então tudo cabe nessa parte aí, uma reflexão. Dessa reflexão, eu começar a minha reforma íntima, a minha mudança, e constantemente eu estar em um estado de aprendizado, para que eu possa evoluir tanto, a gente já falou várias vezes aqui, moralmente e espiritualmente. Aí você que está desse lado fala assim, é fácil falar, eu tô aqui com câncer terminal e logo logo vou morrer. Todos vão. Todos vão. Só um processo. É fácil? Não. Ou você que está aí com uma criança com uma paralisia, acamada com uma doença sem cura, dê graças a Deus. Ah, mas é fácil falar. É fácil falar. Mas, se você já tem um certo entendimento, você sabe o motivo pelo qual ela está desse jeito. Você foi agraciada ainda para ela vir no seu centro familiar, porque, igual eu falei, vocês podem carregar essa cruz. E se aquela criança está, vamos dizer assim, paralisada numa cama, é necessário para ela poder sobrepor algum processo que ela errou ou vacilou em encarnações passadas. Então, tudo o que passamos aqui tem um porquê. Aproveite. E na hora de orar, não peça, Deus, me livrai de todo mal. Não, peça, Deus, me dê forças para sobrepor o mal. É isso. Para concluir, vamos fazer a leitura da mensagem que o Roberto enviou. Mensagem do Espírito Roberto. Somos espíritos eternos. Temos como propostas definida chegar à perfeição. Para isso, busque os valores morais, o qual são eles que lhe darão uma maturidade espiritual e direcionará a verdadeira finalidade da vida. Então aceite a sua cruz diante das provas e expiações, com resignação, o qual é necessário para essa evolução moral. Deus nunca coloca uma carga maior do que aquela que você pode suportar, ou seja, sofrimentos e dificuldades. Essa carga é proporcional às nossas forças, tal como é relacionada à sua recompensa. O segredo é: vença sua luta íntima diante de suas próprias imperfeições. Esse é o caminho para seguir Jesus. Mensagem do Espírito Roberto. É isso. Vamos entrar na oração final. Vocês aí coloquem seus pensamentos, aquilo qual é pertinente a você em suas orações aí, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos,
aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos, ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos também ao mentor de cada um que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Novamente, agradecemos a vocês pela marca aí alcançada no YouTube. 20 mil inscritos é muita coisa, né? Muito obrigado e vamos continuar crescendo. Não vou pedir de novo que você se inscreva no canal, acho que tem necessidade. Também não vou pedir que se dê o like, que eu acho que já deu like. Acredito que você já assistiu o vídeo até o final. Espero. Mas comente e compartilhe aí nas suas redes sociais. Faz esse favor. Ajude o canal a crescer ainda mais, a levar a palavra, a levar os ensinamentos de Jesus para pessoas o qual estejam perdido e não sabe o que fazer com a sua cruz. Tá bom? E o seu papel é simples. É só compartilhar. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho lá. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Que na sua semana não falte, né? Amor, alegria, fé e gratidão. Uma semana abençoada para todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.